Olá, espectadores do Formiga na Tela. Hoje a gente vai falar sobre a terceira temporada de Cobra Kai. I'll always be your teacher. Oh shit. Bom, a gente tá liberado pra falar de spoilers aqui, porque afinal de contas todo mundo que tava muito louco pra ver essa série já viu, né? Já faz um bom tempo que estreou, dia 1º de janeiro aí da Netflix. Já vamos cair direto aí na parada, porque nós já tivemos um programa, né, falando da primeira temporada, lembrando que a gente fez isso numa época em que ninguém falava de Cobra Kai, né? A gente já tava falando dessa série muito antes dela ir pra Netflix, tá? Quando ela tava só lá no YouTube Premium e tal. A gente já tinha descoberto, já tinha curtido, já tinha falado, porra, olha aqui, os caras estão fazendo um trampo legal, assim, é claro que dentro da barra que a série se propõe, eles estavam fazendo um puta de um trabalho legal de roteiro, de construção de personagem e tal, que valia muito a pena, era muito legal de se assistir. E aí, o que aconteceu? Em 2019, nós fizemos uma live para falar da segunda temporada, né? Que ali a gente falou muito mais, né? Porque era live. Porém, chegou a pandemia e nós não sabíamos, né? O que ia acontecer com essa série, né? Porque era assim, muito incerto. Primeiro porque a plataforma lá do YouTube não deu certo. Os caras pararam de produzir conteúdo original. Tinha a pandemia, e aí veio a notícia, né, que a Netflix ia pegar essa bola e ia continuar. Bom, isso é sempre uma faca de dois gumes, né, porque a gente sempre sabe que produção original da Netflix, assim, não tem aí uma fama muito boa entre o pessoal que curte realmente aí um audiovisual aí, sabe, bem feito, né, que não seja só um rasteiro. Mas vamos dizer que Cobra Kai, embora pra mim, né, eu sei que vocês vão concordar comigo aí, a temporada ela pode não ter começado muito bem, mas acho que no final ela embrulhou ali as coisas assim, costurou todas as pontinhas de um jeito que ficou muito legal. E sim, eu arrisco dizer que dentro da proposta da série, ela conseguiu sim surpreender, né? Teve muita sutileza de roteiro bacana, assim. É sempre um desafio quando você escreve, tem que falar de arcos para adultos, mas tem que falar também para um público adolescente. E eu acho que a série ela foi muito feliz nisso, e ela vai além da pura e simples nostalgia que a gente achava que ia dominar esse projeto desde o seu anúncio, né? Exato. Você falou muito bem. Com relação ao começo, já que, enfim, spoilers estão liberados, o começo realmente ele tem alguns problemas. Claro, ela demora um pouquinho para engrenar, mas é porque também esse começo é meio que um aftermath do final da segunda temporada, que foi pancadaria literalmente, né? Uhum. Então teve esse tempo, né, para as peças se reorganizarem. Aí estão os maiores problemas da série, com certeza, porque, primeiro, a questão de roteiro, você percebe que o roteiro estava um pouco perdido com relação aos personagens. Em uma série, quando você está perdido com relação aos personagens, por exemplo, perdido no seguinte sentido, eu comentei aqui com o pessoal do Formiga que o argumento da terceira temporada é ótimo. O roteiro pode não ter sido muito, muito bem feito. Assim, pelo menos a primeira metade. A segunda metade já não tem os mesmos problemas. Em que sentido? O que seria esse argumento? Personagem X, personagem Y, enfim, lista todos os personagens. Qual vai ser o arco deles nessa temporada? Como eles começam, como eles se desenvolvem, como eles terminam. Muitos desses personagens, como por exemplo o próprio Daniel San, eles sabiam como ia terminar, só que essa meiota eles não faziam ideia de como fazer. A filha dele também. Então, assim, esses personagens, qual foi a estratégia? Separá-los, né? O personagem do Robbie, que tinha muito espaço de tela nas duas primeiras temporadas, e um espaço muito interessante, sempre trabalhando bem o personagem, aqui a gente percebe que deixou um pouco de lado, porque isolou ele lá no reformatório. As cenas que tem com ele são as mesmas, que é o outro pessoal implicando com ele, então você não tem muita evolução. E isso acaba sendo um problema porque você não compra muito a ideia dele ser anistiado pelo Chris.
né? Porque assim, nossa, Larusso, você me condenou, o que é isso, tal? E ele fica com muita raiva, sendo que o Larusso acolheu ele durante as 2 temporadas, praticamente como um pai e um professor, né? Deu casa pra ele, então assim, é um pouco complicado. E o Rob, ele era um garoto perdido que se centrou e agora ele se perdeu de novo, só que o que pode ser interessante, sim, é um desenvolvimento de um cara que tem a queda novamente, só que a justificativa dessa queda, ela é muito menos potente do que a queda dele anterior no começo da primeira temporada, por exemplo. Por que ele tá no fundo do poço? Então eles mandam o Larusso pro outro lado do mundo, literalmente, por conta da questão das vendas da fabricante japonesa. E quando manda ele pra lá, enfim, ok, é muito interessante ele visitar Okinawa, tudo mais, só que isso não desenvolve o personagem, infelizmente, tanto é que eles tentam desenvolver com a questão da nova técnica daquele inimigo dele, né, do Karate Kid 2, só que assim, é uma técnica braçal, não é nada intelectual, assim, de desenvolvimento de personagem como pessoa. Desenvolve até mais o cara que era o vilão, né? Esse sim tem um arco, né? Enfim, aula Creed 2, né? De vilão se redimindo. É muito legal quando ele conhece aquele interesse romântico dele, quando ele revê e tal. Só que qual que é a questão? Essa trama da empresa japonesa foi a justificativa para ele ir ao Japão. E eles resolvem isso com um Deus Ex Machina desgraçado, que é pegando aquela personagem que ele salvou nos filmes antigos e fazendo ela ter um cargo de importância naquela empresa. A empresa não tem board, né? Não tem conselho, é só ela que toma todas as decisões, né? Mas beleza, então assim, isso me incomodou um pouco, por quê? Porque no comecinho da terceira temporada, é legal você ver o Daniel perdido. A empresa não indo bem, a questão familiar com a filha, tudo mais, a própria questão do karatê, tudo isso é muito legal. Só que depois que resolve a questão da loja, parece que resolveu tudo, né? Então, assim, a questão do medo da filha dele também, eu acho que se alonga muito e a resolução também, assim, é patapimbas. Então, assim, como a temporada terminou, como o Daniel falou, é muito legal, porque esse arco faz sentido. A questão é como o roteiro foi construindo isso, que daí eu vejo alguns problemas. Fora isso, Johnny Lawrence tá muito bem, né? Tá bem como sempre. O próprio Miguel tá bacana. Enfim, o restante dos personagens tá bem legal. O próprio Chris, embora eu tenha muito problema com os flashbacks dele, porque o flashback dele não está ali para complementar, porque o flashback, ele é análogo à cena que tá o Chris. Então o Chris chega e dá um tapa no cara e fala, seu sacana, e o flashback é ele jovem dando um tapa no cara falando, seu sacana, sabe? É mais ou menos isso. Então não é um flashback que complementa, é um flashback que tenta justificar, só que, enfim, o Chris é um bom personagem por si, eu acho que não precisa desse background dele do Vietnã e tal. Aí eu achei que foi um pouco forçado. Eu já falei demais, vou passar a faixa pra Bia agora. Pois é, gente, isso que o Gustavo falou, e agora ouvindo vocês falando da terceira temporada, eu confesso que eu cheguei na terceira temporada com expectativas. E, né, a expectativa é a mãe do quê, né? Da Amy. Então, não sei por que eu tava com expectativas, acho que é porque eu terminei a segunda temporada bem feliz e tal. E, assim, quando eu cheguei no primeiro episódio, eu confesso que, assim, entre assistir o primeiro episódio e ir para o segundo, eu acho que eu levei, não sei se uma semana, porque eu não gostei do primeiro episódio, sabe? Eu fui com muita sede ao pote, aquilo assistia e tá. É isso que me aguarda. Sabe quando eu tive, assim, um sexto sentido de que vai ser ruim. Só que eu disse, cara, eu vou dar uma segunda chance. A partir do quarto episódio, não sei com vocês, mas pra mim, a partir do quarto episódio ali, começou assim, eu já tava com aquele bichinho de eu quero ver o próximo, né? Então, assim, porque até o terceiro, assim, eu confesso que o segundo e o primeiro foi horrível, mas, assim, do segundo pro terceiro, pra mim, foi complicado também. Quando chegou o quarto episódio, eu tive a mesma sensação do Gustavo. É assim, ó, temos um grande argumento. Como faremos para esse argumento virar um roteiro?
sabe quando você começa assim, vamos fazer isso pra arrumar isso aqui, vamos fazer... E parece que nada dava certo. Então, vamos largar essa tranqueira do jeito que tá. E a partir daqui que a gente consegue resolver, né? Então, vamos trabalhar a partir daqui. Vamos centrar nisso daqui, porque esse começo aqui tá meio embrulhado. Talvez pela pancadaria do final da segunda, sei lá, todo louco. Saiu uma coisa na minha cabeça. Bom, Onde é que eu parei agora? Daí é justamente isso. A sensação é que deixa a tranqueira do começo e vamos adiante a partir daqui, porque a partir daqui sabemos o que fazer. E eu acho que, não sei porquê, eu acho que hoje, se eu fizer maratonar a primeira, a segunda e a terceira, vai fazer mais sentido esse começo atravancado. Talvez, não sei, a impressão que eu tenho às vezes, principalmente no final do último episódio, a sensação que eu tive é que parece que o cara pensou primeira, segunda e terceira temporada, sabe? E que como tudo que é longo, tem um momento que atravanca, sabe? É que nem trânsito. Tem uma hora que dá uma tranqueira ali e você não vai resolver aquilo. Você vai sair na hora que o negócio fluir. Mas eu confesso que, assim, eu gostei muito. Eu concordo com o Gustavo. Eu acho que o arco da filha dele poderia ter sido um pouquinho melhor. Assim, um pouquinho melhor que eu digo, assim, ter se dedicado a determinados pontos específicos, porque eu acho que às vezes mistura muita coisa, sabe? Então tem a crise familiar também é do Daniel San, não é só da menina, né? Então, por exemplo, talvez focar na crise dela, justamente por ela ser uma adolescente, por ela ser mais jovem, seria um pouquinho mais compreensível. Porque eu tava lendo, antes de começar aqui a gravação, eu li algumas coisas que aumentou muito o Ibope de meninas para o Cobra Kai depois que ele foi para a Netflix. Então eu fico pensando o seguinte, talvez seja o tempo de pensar a filha do Daniel San, sabe? Como de repente um encaminhamento para ela ser protagonista da 4ª temporada, ou pelo menos para passar o bastão. Papai já fez o que tinha que fazer, agora você, minha filha, vai seguir adiante. Mas, assim, para mim foi o arco que eu mais gostei. E eu acho que a partir do 4º episódio, acho que do 5º pro 6º, a sensação que eu tive foi que tudo estava mais definido. Parece que tirou a nuvem de fumaça, sabe? Então, assim, ok, aqui estão os adultos, esse aqui é o núcleo adulto, tá tudo, né? Estamos em crise, estamos nos resolvendo. E o núcleo dos jovens também, pré-adolescentes ali também funcionando bem. É essa sensação agora, sabe? Tipo, que saiu uma nuvem de fumaça preta, assim, pegou fogo no negócio, e agora a coisa funcionou, foi fluindo, sabe? E eu vou te dizer, eu senti vontade de assistir Karate Kid de novo. Essa vontade não me pegou. Não. Pois é, na primeira e na segunda eu não tive. Mas eu tive vontade de assistir, até pra me dar conta de como agora as coisas estão bem resolvidas. Eu acho que tem coisas horríveis em Karate Kid. Hoje eu consigo entendê-las, sabe? Mas talvez parece uma linha da vida, sabe? Lá, quando éramos jovens, fazíamos bobagem, errávamos. E errávamos quando estávamos escrevendo um roteiro, sabe? Como se fosse um envelhecimento do roteirista, assim, sabe? O Karate Kid envelheceu mal, a gente sabe. Só que agora a gente pegou essa história e disse, olha, a gente vai dar um jeito. Não dar um jeito, mas acho que o saldo é positivo, viu? Tô feliz com a 3ª temporada. Cobra Kai. Bom, o que eu acho, cara, é que assim, com todos os problemas que essa temporada apresentou aí no começo, uma coisa que incomoda bastante, assim, não é simplesmente, sei lá, o cara pegar, botar o pé no breque, o negócio de repente entrou na marcha lenta ou não andou, né? O problema é que a gente percebe ali uma tentativa deliberada de, sei lá, de explicar demais as coisas pra quem não tinha, sei lá, eventualmente não tivesse visto os filmes, né, cara? Eu achei, assim, até comentava com o Gustavo enquanto eu tava assistindo, falei, porra, cada virada de cabeça que esses caras dão, eles enxergam, sei lá, uma xícara de café, já vem um flashback do filme anterior, mano, tá louco, porra. Isso é um negócio que cansa um pouco, sabe?
não vou dizer essa reverência, sabe? Mas esse link insistente com os filmes. Eu acho que a série ela já tinha se estabelecido para fãs e para não fãs de Karate Kid, né? Da franquia cinematográfica. Então eu achei que nesse ponto, sei lá, isso foi um pouquinho, pesou um pouquinho no geral, né? E essas tentativas deliberadas, justamente para esse mesmo público que tem Karate Kid, pelo menos os 3 filmes, né, ignorando da Hilary Swank na cabeça, assim, a gente sempre percebia um esforço para quebrar a expectativa, né? Porque, por exemplo, aparecia até o flashback do Chris, a gente viu um valentão lá, a gente achava que aquele era o Chris, mas na verdade era o carinha lá oprimido, lá, o garçom, né? E aí depois ele tá no Vietnã, a gente tem o carinha do rabinho de cavalo, a gente acha que é o Terry Silver, mas aquele não é o Terry Silver, é o cara medroso que tá ali no encolhidinho na jaula, né? Mas tudo bem, até aí não tem problema. Eu concordo com o Gustavo que o flashback do Chris, ele não acrescenta muito, porque a própria ficção mais séria, quando eu digo mais séria, são coisas mais elaboradas, né, para um público diferente desse que vai atrás de Cobra Kai, né? A gente é louco, a gente assiste tudo, mas eu digo assim, por exemplo, olha o personagem do Woody Harrelson em Tudo por Justiça, cara. Vocês vão lembrar aí do que eu tô falando. Porra, é um filme dramático, pesadão, aonde nós aqui na nossa ingenuidade, talvez, se mostrasse o roteiro pra nós pensássemos, cara, não cabe aqui um personagem que seja só mal, entendeu? Você precisa dar algumas camadas pra ele. No entanto, o Woody Harrelson é só mal no Tudo por Justiça e ele funciona maravilhosamente do mesmo jeito. Se ele funciona, se um personagem dessa natureza funciona assim lá, que dirá no Cobra Kai? O Chris, pra mim, ele já estava pronto. Ele não precisava de um aprofundamento como os outros dois precisavam, né? O Daniel San e o Johnny. Dito isso, cara, assim... Mas também, ok, sabe? Todo aquele rolê pra dizer que o cara tem um passado de coitadinho, que morreu a mina, sofreu bullying, aí tem que explicar o porquê da simbologia da cobra, cara. Também não, sabe, não fez muita diferença. Não, e assim, porque só pra não perder, inserindo aí nessa questão do Vietnã, eles querem eles querem amenizar um pouco o cara que é muito mal, que é o Chris, então eles mostram o passado pra justificar, e apresentam outro personagem que é só mal, que é o Tenente ali. Né? Então, assim, pra justificar um cara que é só mal, mostrar que ele não é só mal, apresenta um cara que é só mal, que foi um mentor dele, por assim dizer. Sim. Então, aí não, como você bem falou, o Chris, ele era muito bem resolvido. Você compra ali, até mesmo porque você não vê muitas facetas dele, você vê a faceta dele no ambiente do karatê. No Sim. máximo, na segunda temporada, você até vê, tipo, ali que é o interessante, porque você acha, esse cara é só mal, tal, quero que ele se ferre. Só que quando o Johnny Lawrence, na segunda temporada, segue ele e vê que o cara não tem nem onde dormir, você, não que você fica com pena, mas você fala, pô, o cara não tá no alto da cadeia alimentar, né? Esse cara, ele sofre também, ponto. Né? Não precisava nada mais que isso, né? Exato, até porque a gente percebe que a série ela se notabilizou assim, desde a ideia inicial, cara, desde que alguém sentou com o executivo pra falar, vamos fazer tal coisa. Eu aposto que esse foi um tópico levantado em diversas reuniões aí pra viabilizar essa série. Cara, vamos falar do outro lado, não existem vilões. Isso aqui é pra adolescentes, mas os adultos vão curtir também porque não tem vilões e porque vai desmistificar, vai desconstruir um negócio da juventude dessa galera que tá vendo agora. Só que nesse sentido, cara, quando você começa a escarafunchar o passado do Chris pra justificar a malevolência dele, e aonde escarafuncharam o passado do Sr. Miyagi pra dizer que ele não era tão bonzinho? Entendeu? Então são 2 pesos e 2 medidas nessa brincadeira, sabe? O Miyagi não ensinou a técnica de paralisar o outro pro Daniel San e por isso ele não é tão bom? Por favor, né, gente? Isso é um problema. Agora, o que eu falei pro Gustavo, né? Outros problemas, né? Que estavam se acumulando no começo da temporada. Falei, porra, você tem um moleque ali incapacitado, precisando de cirurgia, e o cara mais endinheirado da série parece que não lembra disso.
né? E era um cara que carregava uma culpa por tudo que aconteceu. A ponto da filha do cara ter que trabalhar de fim de semana num lava-rápido improvisado pra juntar dinheiro, né? Ok. Sendo que ela poderia vender o carro dela que ela tinha batido na primeira temporada. Só aquele carro já pagaria. Com certeza. Aí, beleza. Aí você tá com a sua empresa ameaçada, você vai pro outro lado do mundo pra sensibilizar um fornecedor. O cara diz não, e aí o relógio correndo. Você vai fazer turismo nostálgico, cara. Porra. Não faz sentido, né? Agora, por outro lado, essa parte, a forma como ele chegou lá é discutível. Mas eu vou me permitir discordar um pouquinho do Gustavo quando ele falou que, porra, o encontro com o Chosen não foi tão legal, isso não é uma técnica abraçada. Não. O encontro com ele foi bacana. Mas esse microverso é bacana. Eu não acho que foi bem a justificativa não foi boa, mas o encontro é bacana pra caramba. Sim, mas tem aí a questão da técnica, né, do karatê, achei bacana porque é uma dúvida, é a dúvida dos garotos, que por sinal o adulto não tinha como responder. Falei, tá, aqui a gente só se defende, mas o que a gente faz quando o outro cara não para de nos atacar? Como a gente resolve isso, né? E no final existe alguma coisa, ainda que simbólica, ainda que simplista, mas um tipo de simplismo, de simplicidade que funciona, serve muito bem pro roteiro, né? E pro final, o que eu acho, assim, genial, um negócio que, assim, eu olhei e falei, porra, cara, isso aqui eu tinha que apertar a mão do roteirista, era tanto aquele encontro que a gente esperava desde a primeira temporada, que a gente achava que ia ser um negócio, sabe, super estrondoso na série, que ia, sei lá, descarrilhar tudo, e que ia ter uma puta de uma participação ali e tal, que é a volta da Ali na vida dos caras. Cara, isso foi inserido de uma forma tão organicamente agradável, com um tipo de insight para ambos os personagens, que se a gente falar aqui como gente que mexe com roteiro, a gente vai falar, porra, que mensagenzinha piegas e brega. Mas pra dentro do universo de Karate Kid funciona muito, né? Exato. E era isso, era uma coisa que todos nós, assim, conforme nós assistimos primeira, segunda e terceira temporada, nós queríamos chegar pra esses personagens e falar. Se eles fossem reais, fossem nossos amigos, é o que nós teríamos falado pra eles, né? E a volta dessa personagem, ela serviu só pra dar esse insight, né? Se rolasse um mega de um romance, sabe? Um casamento desfeito, um homenagem a Troá, sei lá, cara. Não ia ser tão legal. Não, né? E ela que era o ponto de divergência entre eles, desde os filmes, ela se tornou o ponto de união nessa outra temporada, né? Exato, isso foi realmente muito legal. Eu achei, valeu muito a pena, sabe? Era tudo que a gente falava quando a gente fez a live da segunda temporada, era o que a gente achava que ia acontecer, né? Os dois se juntando contra o malvado de verdade, que é o Chris. E, enfim, cara, a quarta temporada... É um final esperado, só que quando ele acontece, você faz um catar na hora, né? Exato, e acaba. Exato. E a gente sabe, assim, conforme a Bianca falou, a gente sabe que o final da quarta temporada vai ser Thor e Samantha na final, né? E... a gente sabia o que ia acontecer, agora como aconteceu foi muito legal. Sim. Então... E assim, não foi nada cabalístico, né? Foi surpreendente por ser gostoso de assistir. Exato, exato. Mas assim, e por que foi legal? Porque aí tem outros personagens-chave que vão fazendo a gente se empolgar. Por exemplo, o Hulk, o Falcão. Que ele voltar, a amizade dele com o Dimitri, enfim, ele sair do Cobra Kai é muito legal. Porque primeiro, ele não sai repentino, né? Porque ele fica na dúvida. E é muito legal porque, assim, ele fica na dúvida uma hora. Aí depois ele, não. Aí ele até esmurra o outro cara lá, então... não, eu sou assim mesmo, eu sou violento. Aí depois ele, assim... E não tem diálogos, né, explicando isso. É só o olhar do ator. Isso é muito legal, porque o ator do Rock, por exemplo... Eu acho ele um ator muito bom, muito melhor que o próprio... O cara do Miguel também acho muito bom. Só que do Rock, ele é mais expressivo, assim, ele consegue passar a sutileza na expressão. O Miguel, tudo que tem de sutil, ele tem que verbalizar, o que deixa de ser sutil, né? Eu não sei o quanto isso também é a questão de habilidade do ator ou a própria questão dos roteiristas mesmo. Como o Miguel é mais protagonista que o Falcão, talvez eles queiram verbalizar mais as coisas do Miguel. Pode ser isso também, porque o ator também é muito bom, né?
Mas o Hulk, cara, quando ele tá na fase dele nerd indefeso, ele tem uma fachada diferente, cara. Esse moleque, eu acho que ele vai longe, cara. Ele é bom, sim. Ele é tipo o Christopher Reeve no Super-Homem, né? Ele consegue... É bem isso mesmo, bem isso mesmo. Ele é muito bom. Pessoal, se ainda não fez isso, larga um like aí no vídeo, se inscreve no canal e não esqueça de procurar a gente na nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, www.apoia.se/formiguaelétrica.com.br. Entra lá, vê nosso programa de recompensas para apoiadores, faça parte aí da família do Formiga Elétrica. A gente tem grupo de apoiadores exclusivo no WhatsApp para você trocar ideia com a gente, papos animadíssimos, diários, a gente tá sempre trocando ideia ali, sempre trazendo muita coisa bacana. Tem conteúdo exclusivo sim, tem sorteio todo mês e é isso. Corre lá, dá uma olhada e se você gostar, ajuda a gente a aumentar a nossa qualidade técnica e expandir nosso conteúdo pela internet. E não esqueça de acessar o Formiga Elétrica nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, lembrando que é formiga.elétrica, o nosso Instagram. E semana que vem tem mais um Formiga na Tela. Até lá!